Jesus, amém e amém. Poder sentar? Abra sua Bíblia em Neemias. Nós vamos retomar o nosso estudo a partir do texto de Neemias. Eu estou ministrando a palavra de Deus, uma série, já hoje a terceira mensagem, a respeito de como reconstruir todas as coisas. E quando eu falo reconstruir tudo, reconstruir o que estava destruído, o que está destruído, os princípios que aqui estamos levantando se aplicam a toda a situação. O que são princípios? São verdades bíblicas, no caso aqui, indo direto ao assunto, verdades bíblicas que se aplicam em todas as épocas, tanto na aliança do Antigo Testamento como do Novo. Vamos observar um princípio que não mudou. A aliança do Antigo Testamento mudou. Nós não estamos mais vivendo debaixo da aliança do Antigo Testamento, mas sim debaixo da nova aliança em Cristo Jesus. Mas em ambas as alianças, o princípio do Deus Santo permanece. A santidade, Deus é santo e nos convida a sermos santos como Ele é. Por isso, nós precisamos ficar atentos, porque, já dizia, né, me lembro de uma situação onde uma pessoa disse: olha, os 10 mandamentos já passou, acabou tudo isso. Aí alguém disse assim perto da pessoa: então pode cometer adultério à vontade. Aí a pessoa disse: não, aí não. Então pode sair matando aí à vontade, já que os 10 mandamentos acabou, né? Ou seja, irmãos, nós precisamos lembrar bem que a Bíblia, ela fica muito claramente resumida num propósito. Tanto na época do Antigo Testamento como do Novo, há um Deus santo, e que Ele busca se relacionar com o seu povo, com as pessoas. E isso não mudou. Pelo contrário, em Cristo Jesus se cumpriu definitivamente o seu propósito. Ele veio morar com o seu povo, e Ele faz isso através da morada, que é o nosso corpo. O Espírito Santo é dado a todo aquele que crê, que se arrependeu de seus pecados, se converteu a Cristo Jesus. Então, eu estou aí no texto de Neemias observando, e para retomar, já que tivemos um intervalo, né, de tempo, eu gostaria que você observasse aí o capítulo 1. Nós encontramos a oração de Neemias. Você deve lembrar que nós observamos que Neemias começou a se derramar diante de Deus quando ele clama ao Senhor, pedindo que Deus restabeleça a sua terra, o seu povo. E ele, após fazer isso, com jejuns, com oração, com o derramamento do coração diante de Deus, ele parte para a atitude, para agir. E logo em seguida nós encontramos, ainda no capítulo 1, que ele pede a Deus, ele ora ao Senhor para que Deus seja com ele quando ele for falar com o rei. Especificamente aí o versículo 11 do capítulo 1. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo do teu servo e a dos teus servos que se deitam em reverência ao teu nome. Dá êxito a teu servo, concede-lhe favor perante este homem. Ele aqui se refere ao rei. Nesta época, eu era copeiro do rei. Aí o capítulo 2 narra ele estando diante do rei. Ele se apresenta triste diante do rei. O rei pergunta por que ele está triste, e então ele declara que é por causa da sua terra que estava destruída. Então ele pede ao rei que o rei conceda que ele vá até a sua terra e reconstrua os muros que foram derribados e restaure o templo. E o rei então concede que seja feito assim. Logo aí no capítulo 9, o capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: então fui aos governadores do território
do território a oeste do Eufrates, e entreguei-lhes as cartas do rei. O rei também tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Aqui é a narrativa do final da sua tarefa, onde ele vai levar madeira, levar material para a terra de Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, para a reconstrução. Logo que ele se posiciona, e aí eu quero orar, já dando início, mas eu quero ler o versículo 10. Quando Sambalate, o Amonita, o Oronita, aliás, e Tobias, o oficial Amonita, ouviram isso, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse e a promover o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens. Repita aí comigo o verso 12. Parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Só até aí por enquanto, e eu quero orar especialmente aí pela ministração. Meu Pai, nos abençoe, nos dê entendimento, que o nosso coração fique, Senhor, conectado com a Tua Palavra, que o nosso coração seja cativo à Tua Palavra e absolutamente não venha se desviar, se inclinar nem para a direita, nem para a esquerda, mas sim venhamos entender os retos caminhos do Senhor. O reto caminho do Deus vivo, e nós te pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, profunda, Senhor, conversão de alma, de forma que tudo quanto o Senhor tem buscado fazer através da nossa vida seja realizado em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, logo nesse início dessa recapitulação aqui que nós fizemos, nós já entendemos que para que haja restauração, e isso se aplica a toda situação, você precisa ter um coração quebrantado, como Neemias teve. Você precisa se envolver com o propósito. Você precisa agir de encontro àquilo que você está buscando em Deus. Nesse período nós declaramos que não é só oração, mas é o início, é com a oração e o coração quebrantado. E você deve agir, você deve ter contato com as pessoas o qual você está orando. Eu me lembro que nós demos exemplo de, por exemplo, você está orando pela conversão de alguém, você já está orando há bom tempo, você deve também tomar atitudes para com aquela pessoa, se aproximando, dando testemunho, falando de Jesus, da oportunidade que lhe é dada, e assim sucessivamente. Uma pessoa que está sem emprego, ela está orando e jejuando, mas ela está com o pé atrás da rua, batendo de porta em porta, atrás, é claro, numa linguagem figurada, né? Às vezes pode ser por telefone, você está procurando, você está batendo portas. E aí, é claro, esse princípio que nós estamos aprendendo é baseado no êxito de Neemias. Neemias alcançou êxito. Então ele começa quebrantando, orando, mas ele também age. Ele tem objetivos, ele pede que Deus abençoe a conversa que ele teria com o rei. E ele obtém absoluto êxito. Quero relembrar aqui, quando nós falamos no capítulo 2, que o rei poderia ter mandado executá-lo por ele se apresentar triste na presença do rei. O copeiro teria que estar sempre sorridente. E sorridente ele provaria a bebida na frente do rei e depois entregaria com a própria mão um outro cálice, o cálice devido, para que o rei também bebesse o vinho. Isso acontece aqui, ele não é executado, ele é ouvido e então ele recebe tudo que ele pede para ir até Jerusalém. Nós lemos o verso 10, quando Sambalate, o Oronita, e Tobias, oficial amonita, aí você deve lembrar aí
dos amonitas, que tem a origem em Ló, né? É uma das filhas de Ló que gera um filho chamado Amon, que dá origem aos amonitas. Tobias era o oficial amonita. Então, quando eles ouviram que havia um benefício feito para com o povo de Israel, eles ficaram extremamente perturbados. Note aqui que à medida em que alguém está prostrado, como era o caso do povo de Israel, estava cativo, servindo em terra alheia, estranha, esses homens estavam tranquilos, mas na medida que eles são beneficiados com a restauração, com a caminhada de encontro a esse feito, eles têm então opositores. Então eu quero começar hoje aqui falando com você sobre, e recapitulando, é claro, o propósito desse estudo. Entenda, nós estamos buscando levantar que absolutamente todos os acontecimentos bíblicos, em especial a reconstrução de Jerusalém, essa reconstrução aconteceu mediante quebrantamento, oração e atitude. Quebrantamento, oração e atitude. E isso de forma que se seguiu por dias a fio. No começo, no capítulo 1, eu relembrei você que o texto vai declarar que Neemias ficou por vários dias em jejum, em oração. Então vamos relembrar aqui um propósito. Nós temos hoje uma fé, entre aspas, enganadora em muitos lugares. E esses lugares pode ser o coração, e é o coração das pessoas. Aquela fé onde a pessoa não ora, não lê a Bíblia, mas por misericórdia Deus me dará. Veja bem, o nosso Deus estabeleceu para a nossa edificação um propósito, um padrão. Qual é o padrão? Nós não devemos viver só de pão, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O próprio Paulo disse para Timóteo: persiste em ler, para que beneficie aos que te ouvem. O entendimento o texto de Salmo 1 é que eu não vou dar ouvidos ao conselho dos ímpios, eu não vou me deter no caminho dos pecadores, eu não vou me assentar com quem zomba de Deus, mas antes eu vou dedicar o meu prazer à lei do Senhor, e na sua lei eu vou meditar de dia e de noite. O que vai acontecer com a minha vida? Eu vou ser semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Meu irmão, não estou modificando o texto não, eu estou parafraseando com o texto, já falando, explicando. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é? Salmo 1 todo mundo conhece, né? Então você está acompanhando aí comigo. Este será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Então olha só o trabalhão que dá. Eu estou falando trabalhão só para visualizar que não é uma fé desconectada de perseverança. O êxito da vida cristã, da vida espiritual, da caminhada de uma pessoa, requer esforço. Entenda, olha o Salmo 1 como requer atitude. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você vai ter que fazer uma triagem dos conselhos que você recebe. Então, tem gente ao seu redor falando no seu ouvido. Meu irmão, resistir ao que falam para nós dá trabalho, porque é uma luta interna. É ou não é? Quantas vezes você já se pegou dizendo assim: ah, vou fazer isso.
aí você veio ao culto, ou então leu a Bíblia e pensou, que doideira que eu ia fazer. Ou seja, uma batalha interna na mente ali para você. Você jurava que estava uma beleza. Aí, de repente, Deus dá um estalo aí por meio da compreensão bíblica e você percebe que estava indo para um barco furado. Então, não se deter no caminho dos pecadores também dá trabalho, porque você vai ter sempre uma proposta da maioria ao seu redor no conselho do ímpio. Meu irmão, você vê um exemplo hoje, não dá mais para assistir TV, não dá. E se você se sente agradável assistindo TV, você está desviado. Ah, pastor, não consigo ver isso. Como assim? Você está desviado. Porque hoje em dia o apelo da TV parece que só existe um propósito, é o homossexualismo, só existe isso. É na propaganda, meu irmão, não pode mais nem comprar, porque lá tem um apelo que parece que a gente tem que aceitar que o normal é o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí eu até comentava que não dá mais nem para assistir um filme, né? Porque o filme carrega lá o desenho animado, irmãos. Coloquei aí no grupo da igreja, nesse período aí eu coloquei um desenho animado, coisa de criança. Agora tem lá o apelo para a gente aceitar aquilo como normal. Não é a gente não, na verdade. São as crianças que assistem, se elas crescerem. Já pensou? A criança passa o dia assistindo um desenho animado, que elas assistem várias vezes, e naquele desenho tem lá duas pessoas do mesmo sexo se beijando. Essa criança tende a aceitar, quando crescer, ela acha super normal, ela cresceu vendo isso. Não é? Os adultos repudiam, os que creem em Deus, na palavra, repudiam, é claro. Quero deixar claro que nós amamos todas as pessoas em Cristo Jesus, mas amar não significa concordar. O próprio Deus ama o pecador, mas não concorda com o pecador. Tanto é que nos dá a sua palavra. O maior exemplo disso, viu, irmãos? Em nome de Jesus, receba aí essa palavra. Deus nos amou, mas não ficou com nada que era nosso. Não deixou nada, trocou tudo. E a palavra? O que você vai pensar? Bíblia. O que você vai fazer? Bíblia. Qual é o seu pensamento? A Escritura. E agora o que você vai fazer? Quais são suas atitudes? Baseado na Bíblia. Então tudo está aqui, não ficou nada do que era nosso. Porque não tinha nada, éramos pobres, vazios, sem nada, em trevas, destruídos completamente. Ah, mas eu ainda tenho meus pensamentos. Meu irmão, o velho homem morreu em Cristo Jesus, somos nova criatura. Se isso não aconteceu na prática, você precisa atentar para o Salmo 1. Então, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. As piadas no passado eram piadas, um passado distante, eram piadas que pelo menos a metade você podia rir sem problema. Hoje em dia não, ou carrega alguma coisa de sexualidade, ou carrega alguma coisa envolvendo muito palavrão, muita coisa sem futuro. Não é? Sexualidade deturpada, eu estou falando. Não é? Ou então zombando das coisas de Deus, né? Tem grupos inteiros na internet envolvidos com pessoas zombando de Deus, zombando das coisas santas. Né? Quantas vezes o nosso Deus e tantas figuras religiosas já foram objeto de zombaria. Então, não se assenta na roda dos escarnecedores, você tem que ter atitude. E atitude para pegar a Bíblia e buscar na palavra. Antes tem o seu prazer. Quando fala antes tem o seu prazer, não tem prazer nenhuma das três primeiras coisas. Não tem prazer no conselho do ímpio, no caminho e no assentar-se com os que zombam de Deus, que são os escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditam de dia e de noite. Aí vem a meditação. O texto
de Salmo 1, quando fala meditação. Você pode comparar com o ruminar do boi, né? O boi, a vaca, é um animal que rumina. Ruminar, a grama que o boi come, o mato que ele come, ele depois retorna aquilo e ele continua ruminando, mastigando. Na tradução do Salmo 1, você pode assemelhar isso. Só que para meditar você tem que ter lido. Não existe meditação sem a leitura. Então você pela manhã cedo, ou tarde da noite, ou durante o meio-dia, no horário de almoço, não sei como você vai fazer. Cada um tem uma forma melhor. Alguns vão dizer que o final do dia não é legal porque está cansado. Outros vão dizer que tem que ser cedo. Outros vão dizer que meio-dia é melhor. Aí é com você. Mas à medida que você se assenta na mesa para comer, que é a palavra, aquela palavra vai para o seu coração e ela entra alimentando você. E quando você medita no que leu, de forma que sua mente está voltada para a Escritura de manhã, de tarde, de noite, você está cumprindo o que a Escritura Sagrada declarou. Detalhe, só é possível meditar em algo que nós entendemos. Vamos imaginar aqui que eu fale algumas frases em inglês aqui. Você vai meditar nas frases em inglês que eu falei? Vamos supor que eu fale em grego e hebraico aqui agora, 10 minutos. Alguém vai meditar no grego e hebraico que eu falei? Por que não vai, irmãos? Porque não entendeu. Então, deixa eu pegar, não corra não, viu? Não corra não. Você está lembrado dos textos bíblicos que você diz assim, eu não entendo esses textos aqui. Não entendo. Pastor, eu já tentei ler Levítico, não entendi nada. Já tentei ler Hebreus, não entendi nada. Meu irmão, você está enrolado, viu? Por quê? Porque primeiro Deus não vai lhe dar aula de português. Ah, tem uma palavra lá que eu não sei o que significa. Você vai ter que pegar o dicionário. Não tenho. Abra aí na Play Store aí do seu celular, tem dicionário gratuito. Tem sites para você acessar. Ah, não tem internet. Nem isso o cara pode dizer mais, porque a internet está cada dia mais acessível. Aliás, tem cidades que tem internet na cidade, pelo menos na praça. Então, eu quero deixar claro aqui, irmãos, deixando claro para você que quando Deus nos diz para fazer, Ele está inserindo que vai ter atitude, vai ter trabalho. E aí, mais uma vez, eu quero dar uma marteladinha, só uma pisadinha para amassar de vez, só para quebrar de vez. Vamos relembrar aí aquele pessoal que chega para você e diz assim, ah, eu estou desanimado, eu estou desanimado. Meu irmão, toda pessoa desanimada, tirando aquelas exceções, quem está na luta mesmo, está firme na fé e mesmo assim está desanimado. O desanimado que eu digo ali é angustiado, né? Esse está tranquilo. Está pleno, buscando a Deus, mas mesmo assim está sentindo angústia. O próprio Paulo teve angústia. Mas eu falo não sobre esse caso. Eu estou falando sobre aqueles que não estão se desviando do conselho do ímpio, não estão dizendo não para o conselho do ímpio, para o caminho dos pecadores, para se assentar na roda dos escarnecedores, não estão pegando a Bíblia para ler, entender, para poder meditar. Olha o trabalho que dá, hein? Eu estou de propósito dizendo, buscar a Deus dará trabalho sim. Haverá que dedicar tempo. Irmãos, isso é extremamente libertador. Por quê? Quando uma pessoa disser, eu estou desanimado, você pode crer que lá na mente dela está escrito, eu estou colocando pelo menos uma parte dessas pessoas, na mente dela, ela vê Deus assim, ela como um bebê, que não pode pegar numa colher,
ou fazer a própria comida. Ela se vê como uma pessoa que Deus vai carregar para sempre, de forma que ela não tem que se preocupar com nada. Deus vai mandar os anjos. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo aí, irmão? Diga amém. Esse cristianismo não existe na Bíblia. Não é bíblico viver assim. Ah, pastor, mas é novo na fé. Meu irmão, tirando quem é novo na fé, que não entendeu ainda suficientemente, a pessoa que já tem um tempo na fé, ela já era para fazer a própria comida. É verdade, irmãos, o novo na fé tem um período que ele é o bebê espiritual, ele é carregado. Só que quando vem as frustrações é porque já passou o período de bebê espiritual. Ele agora tem que fazer a própria comida. Eu estou falando isso no sentido de que ele terá que se assentar na roda, ele terá que se assentar na roda de quem edifica e não nos escarnecedores. Ele terá que se posicionar no caminho do Senhor e não no caminho dos pecadores. Ele terá que ouvir o conselho do Senhor e não o conselho dos ímpios. E isso demanda esforço. Quem não fizer isso, não poderá ter a alegria de sentir a presença de Deus. O que é que nos mantém, irmãos? Quando nós fechamos os nossos olhos e nós conseguimos ver o Senhor pela fé. Nós conseguimos senti-lo, Ele está conosco. Isso é o que nos mantém, meu irmão. O Espírito de Deus está em mim, eu sinto o Espírito Santo se movendo. Sem isso, não há cristianismo. Não há. E aí nós vamos encontrar casos, então, de pessoas que estão à procura de programas. Por exemplo, na nossa igreja não tem nada. Aí ele pensa em quê? Num show, né? Tem que ter um show. Ou seja, na mente da pessoa é semelhante a um canal de TV que tem que se esforçar para pegar a atenção das pessoas. Igreja não é isso, irmãos. Igreja tem que ter Bíblia, tem que ter ensino da palavra. A palavra de Deus que nos alimenta. Eu saí da igreja e dizer assim, eu aprendi algo hoje que eu não sabia. E eu vou aplicar na minha vida. Isso somado à sua vida de busca em sua casa, na sua vida pessoal. Soma-se, todas as vezes que você vier na igreja, você sair edificado. Na hora da adoração, sentir o poder de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que palavra no meu coração me edificou. Eu preciso disso, eu preciso viver essa realidade que eu ouvi hoje, de forma que você saia com o propósito de servir a Deus. Por isso não dá tempo, né? Um dia me perguntaram assim, pastor, eu acho um absurdo, pastor, isso e isso que aconteceu em tal igreja. Eu digo, irmãos, tem coisa que não dá tempo de forma nenhuma, né? Por exemplo, a pessoa falando em tal igreja aqui no púlpito, se faz isso, aquilo, outro. Eu digo, meu irmão, não tem como conceber uma coisa dessa, né? Por exemplo, chamar a atenção de alguém, chamar aqui no púlpito e tal, e falar coisas sem sentido. Meu irmão, são 66 livros que nós temos que ensinar. É muito pouco tempo aqui reunido para desperdiçar, né? Se tiver alguém que precisa ser orientado, né? Você chama a pessoa, marca um aconselhamento, uma ajuda, um apoio, faz uma visita. Mas o púlpito deve fluir daqui, jorrar a palavra do Senhor. Então, esses princípios que nós estamos vendo aqui, voltando para o texto de Neemias, né? O versículo 10, especificamente Sambalate e Tobias, eles ficam irados, ficam incomodados, aliás, porque o povo de Israel foi beneficiado. Eles foram liberados para a reconstrução. Aí, eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo 11, capítulo 2, verso 11. Todos estão comigo? Capítulo 2, verso 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos, vamos lá? Uns poucos homens. Veja bem, há uma progressão aqui de crescimento.
Primeiro era Neemias sozinho. À medida que Neemias se derramou, clamou, foi falar com o rei, ele então se move e agora há mais pessoas com ele. Ainda que o texto diz, uns poucos homens comigo. Aí diz o texto, não declarei a ninguém o que o meu Deus tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. E aí, irmãos, tem uma lista de acontecimentos. Vamos ler alguns versículos só. Diz assim o verso 13. Saí de noite pela porta do vale, à direção da fonte do dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam derrubados e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Verso 14, todos nós. Então passei a porta da fonte e a piscina do rei, mas não havia espaço suficiente para passar o animal que eu montava, ou seja, estava cheio de monturo, de pedra destruída. Verso 15. De maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros. Finalmente, voltei e entrei pela porta do vale. Não souberam os magistrados onde eu tinha ido, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Os irmãos estão notando, Neemias chega em Jerusalém, ele vai caminhar pela destruição, em cima do animal que ele estava, não disse se é um burro, se é um cavalo, se é um camelo, mas ele só tinha esse animal, e ele vai com alguns poucos homens, e ele vai olhar a destruição, ele vai contemplar a destruição. Verso 17, então eu lhes disse, bem, vede vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram queimadas pelo fogo. Vede, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais nesta situação humilhante. Também lhes declarei como vos declarei como a mão de meu Deus me fora favorável e as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles, levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início a esta boa obra. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gessem, o árabe, ouviram a respeito disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Repita aí, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantamos e reedificaremos, e reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Muito bem. Observe aqui o progresso. Primeiro, Neemias sozinho, em oração. Quarto fechado. Quebrantamento, jejum e oração. Vai falar com o rei, é liberado para voltar. Ele volta para Jerusalém. Ele chama os poucos homens, caminha pela destruição. Ele não fala com ninguém. Então, o texto dá a entender que ele chama os nobres, chama todas as pessoas que estavam ali. Você sabe que Jerusalém tinha ficado uma parte do povo ali, em meio a tudo aquilo, mas eles ficaram sem autorização para reconstruir, não podia reconstruir. Então Neemias traz a notícia de que o rei liberou a construção, e aí eles começam
a mobilização. Entenda bem, ó. Toda construção, toda reconstrução não pode ser feita por uma só pessoa. A obra que você precisa abraçar, você não pode fazer sozinho. Dá um exemplo para você. Você, marido, você está buscando para sua casa ser abençoada. Você tem que envolver a sua esposa. Tem que chamar a sua esposa para contemplar o que está acontecendo. Irmãos, quantos estão entendendo o que eu estou falando aí? Eu estou aqui ministrando princípios. O que foi que Neemias fez? Chamou uns poucos homens e eles foram caminhar pela destruição. Faça uma reunião na sua casa. Liste os problemas. Não procure culpados. Observe os problemas. Pergunte como é que nós podemos resolver isso. E baseado nessa atitude, você vai mostrando ao grupo o que é que está acontecendo. O que é que eu estou fazendo aqui, irmãos? Aqui no púlpito agora, literalmente. De vez em quando você ouve uma outra pessoa levada pela cabeça de quem está fora do propósito. Por exemplo, a pessoa, eu não estou falando isso baseado em nada não, estou falando de uma forma geral, tá, irmãos? Eu não mando recado no púlpito, estou ensinando. Você vai lá, por exemplo, nós temos pessoas que são membros da igreja, mas que não vêm mais à igreja desde a pandemia. É ou não é verdade? A pessoa ficou enganchada em casa. Nós já procuramos, já conversamos, já foi feita visita, já fizemos tudo que tinha que fazer. Está correto esse cristianismo, Cristo em casa? A pessoa não vem para o culto, não participa, nem sequer uma vez por mês, muitas vezes. E aí, irmãos, tem casos aqui na igreja que eu insisto com a pessoa, ela vem no culto, um culto, depois some. E aí você encontra essa pessoa. Meu irmão, ele vai tentar puxar você para esse pensamento, porque, do contrário, vai dizer, se bem que tem casos de pessoas que dizem, pastor, eu tenho que criar vergonha na minha cara. Né? Tem uns sinceros, graças a Deus. Tem uns sinceros que reconhecem plenamente o problema está em mim. E a esses que Deus tenha misericórdia, e os demais também, é claro. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos vivendo num momento onde um ou outro vai ficando assim em cima do muro. O que nós vamos fazer? E essas pessoas? E como é que nós vamos ver a restauração delas? Meus irmãos, deixa eu dizer um negócio para você. Quem não ler a cartilha de Deus e fazer conforme a cartilha de Deus não será aprovado. Mas eu amo tanto a pessoa, meu irmão, sinto muito, não é questão de amor próprio, amor para com ela, é uma questão de que Deus aplica a sua vontade. Ele não muda por causa de amizade, de qualquer afeição pessoal. Em outras palavras, quem não está fazendo conforme a Escritura diz, daqui a pouco não permanecerá. Aí eu vou perguntar para você, crente, para você, meu irmão, minha irmã, que é firme. Você está preparado para ver as pessoas que não querem obedecer, a sua construção vir abaixo? Você está preparado para isso? Por quê? Porque hoje em dia, você vai encontrar quem entenda que o pastor tem que dar jeito em tudo. E não existe isso na Bíblia. O pastor, ele aconselha, ele prega, ele procura a pessoa mediante a sua luta problemática, mas ele não pode obrigar ninguém a nada. Nem Deus obriga. Deus atrai pelo seu amor e graça aqueles que Ele predestinou para a salvação. Quero deixar claro também, irmãos, nós não podemos determinar sobre ninguém isso, quem será salvo e quem não será. Mas nem todos serão salvos, nem todos serão salvos.
A própria Escritura diz que Deus determinou uns para vasos de honra e outros para desonra. Nós só não podemos determinar quem é o vaso de desonra. Os irmãos estão entendendo? Ah, fulano não fica firme, deve ser um vaso de desonra. Faça isso não, pelo amor de Deus. Porque essa pessoa que não está firme hoje, vai ficar firme amanhã, em nome de Jesus, porque Deus é dono da sua obra e Ele trata dos seus. Mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre aquele erro de determinar que nós vamos carregar as pessoas. Você não pode carregar ninguém. Como assim? Não é pela força do seu braço que alguém vai ficar firme. Deus estabeleceu um mecanismo. O Espírito Santo entra no coração e de dentro para fora essa pessoa é edificada. Não é de fora para dentro no sentido de um esforço externo, né? Vai gerar isso. Quantas vezes você mesmo já se esforçou para alguém ser restaurado e você se esforçou, a pessoa até começou a se levantar e depois caiu de novo. O que firma uma pessoa no final é Cristo Jesus, não é a nossa força. Mas tome cuidado, nós não estamos pregando que você não vai se esforçar, nós devemos o amor a todas as pessoas, nós devemos lidar com todas as pessoas, orando, apoiando, fazendo com que a pessoa seja abençoada no que diz respeito à nossa vida, nós podemos fazer e devemos fazer. Mas não podemos cometer o erro de achar que ela só ficará firme aí não, aí nós estamos mudando a Escritura. A firmeza de uma pessoa é promovida pelo próprio Deus dentro desse mecanismo que nós mesmos acabamos de compreender. Eu estou falando, quando eu disse assim, você está preparado para ver? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você esteja diante de um filho que xinga o pai, que bate no pai. Você ama essa pessoa, mas essa pessoa xinga o próprio pai e bate no próprio pai. Aí, dias depois, um caminhão passa por cima dessa pessoa. Você vai ao velório. Qual a sua atitude? Você pode dizer assim, isso não era para ter acontecido. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? Não. De acordo com a Escritura, irmãos, o que aconteceu era de se esperar, sim ou não? Por quê? Porque aqueles que não honram os pais serão feridos de quê? De morte. Eu vi, irmãos, eu me lembro, eu preguei para a pessoa. Vocês sabem a história que eu conto aqui? Eu me converti, com 8 meses eu dava estudo bíblico para 8 pessoas que eu tinha pregado na minha rua. Elas tinham, daqueles 8, uns 3 era reconciliação, o restante aceitou Jesus, todos da minha rua. Eu me converti, comecei a pregar aquilo que eu sabia, que eu estava ouvindo na igreja, eu falava para as pessoas. Mas a mensagem principal que eles viram a transformação, pois eu tinha saído de um formato e agora estava vivendo uma nova vida. Então, uma vez por semana, ou a cada 2 semanas, eu me reunia na casa de um deles, reunia os 8, e o que eu aprendia na EBD, eu falava para eles. Aí, um deles continuou pecando e fazendo tudo errado e tudo. Aí eu continuei dando mais apoio para aquela pessoa, ia quase sempre na casa dele. Mas quais eram os erros? Não largou o vício das drogas e não parou de maltratar a mãe. Aliás, era piorando, né? Para os irmãos terem uma ideia, ele obrigava a mãe a pedir dinheiro na rua para sustentar o vício dele. E eu me lembro de uma situação onde ele pegou um pau e jogou nela na rua, mandando ela ir pedir dinheiro. Isso depois de ter aceitado a Cristo. E eu indo lá e tudo isso acontecendo.
Meus irmãos, ele morreu tempo depois, de uma forma horrível, horrível. A morte dele, da forma que foi, era de se esperar ou não? Sim ou não? Mas me diga uma coisa. Você tem estrutura para ver Deus aplicar a sua palavra? Você tem? Eu vou dizer para você que nesse tempo que nós estamos vivendo, a maioria do povo não tem. Não tem. Inclusive eu tive, na época que eu cuidava desse rapaz, eu tive oposição dos próprios crentes dizendo: eu não acredito que você continue indo lá na casa dele. Eu disse para a pessoa, eu me lembro bem disso, marcou a minha vida. Eu disse para a pessoa, olha só, eu oro a Deus e Deus coloca no meu coração que eu tenho que ir lá. Eu vou continuar obedecendo a Deus. Irmãos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como assim? O que Deus coloca no seu coração para fazer pode ser inteiramente para tratar a sua vida, para preparar você. Mas isso não quer dizer que o que você está fazendo para com alguém vai gerar o que você talvez espera. No meu caso lá, aquele rapaz não mudou a conduta, continuou maltratando a mãe. E o mal veio, e a destruição veio. Depois da morte dele, ela também morreu. Muito triste, irmãos, muito triste. Mas eu digo a você que muitos de nós não têm estrutura para suportar o resultado do cumprimento das coisas de Deus. Eu quero deixar claro que, nesse tempo, as pessoas estão esperando muito mais o cumprimento das coisas de Deus assim. Você vai ser abençoado, você vai prosperar, você vai ter uma família maravilhosa. Mas aqueles que estão desobedecendo, também será, a palavra de Deus também está se cumprindo. Também. Eu quero aqui abrir um parênteses aqui e pedir que você abra a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 1. Veja bem, eu estou falando, abri um parênteses aqui, eu estou falando sobre nós termos estrutura para ver se cumprir o que Deus prometeu que ia manifestar. Abra a sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 1. Aí eu quero dar um exemplo do que a Bíblia diz sobre isso. Diz assim, ó. Romanos capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 18, aliás. Amém? Vocês estão comigo? Versículo 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 18, mais uma vez. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, estou lendo a tradução ali que está ali no slide. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. De modo que esses homens são indesculpáveis. Que homens, irmãos? Que homens que são indesculpáveis? Os que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 18, veja o que Paulo está dizendo, ó. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens
que detêm a verdade pela injustiça, que retêm, que apagam a verdade, que colocam em voga a injustiça. Aqui está falando da igreja ou está falando da raça humana? Qual dos dois, irmãos? Alô? Vocês estão comigo aqui? A raça humana. Não está falando para os crentes. Irmãos, Deus está em todos os lugares, vendo todos os homens em todos os lugares. E Ele pesa as atitudes do coração de todos os homens. No dia do juízo será apenas a listagem de todas essas atitudes, que será cada um julgado conforme suas obras. E aí veja, vamos ler de novo o verso 19. Visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indisculpáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seu coração insensato se obscureceu. Veja bem, deixa aberta aí a Bíblia. Nós estamos falando sobre o cumprimento da palavra de Deus. E se nós temos estrutura para ver a palavra de Deus se cumprir. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Olha só, irmãos, o que nós estamos falando é seríssimo. Porque o cristianismo do nosso tempo é assim, Deus vai dar jeito em todo mundo vai se converter. Quero deixar claro que quando eu oro dessa forma, que todo mundo se converte. Por quê? Eu não sei quem é que vai se converter. Eu não sei quem é predestinado para a salvação. A minha parte é orar por todo mundo. Mas quando não se cumprir que será salvo, pelo contrário, só piorou. Como ficará o meu coração? Como é que eu vou me portar diante de Deus? Eu vou atribuir a Deus alguma falta? Se atribuir é porque não estudou. Para entender que você está aqui pregando e do lado vai estar se manifestando algo contrário, que é sobre o coração infiel. Vamos lá, continuando. O texto está dizendo que Deus deixou os traços da sua revelação na criação. Desde a criação, Ele manifestou o seu poder e manifestou de tal forma que eles são indisculpáveis. Em outras palavras, ninguém poderá dizer, eu não sabia. Vamos entender aqui uma coisa, principalmente para os adolescentes que estão aqui, que estão pegando o barco andando, né? Deixa eu deixar uma coisa clara para você. Por exemplo, a Universidade de Harvard, que é muito conhecida. Harvard é o nome do fundador da universidade, que era crente e que fundou a universidade com o objetivo. Sabe qual é o princípio de todas as principais universidades do nosso tempo, as mais antigas? Princeton, Harvard, e uma lista de pelo menos umas 10 principais, famosas nos Estados Unidos e na Inglaterra. Todas, sem exceção, foram fundadas por cristãos evangélicos. Igreja metodista, igreja batista, presbiteriana, vamos dizer assim, presbiteriana não, né? Mas eu não lembro aqui da presbiteriana exatamente o período, mas
As principais lá atrás eram de origem reformada, é isso que eu quero dizer. Não quero citar a Igreja Batista, gente, agora estou com a mente voltada para outras informações, mas eram pessoas reformadas, aí está melhor assim. Pessoas que eram fruto da reforma protestante. E por que eles fundaram as universidades? Porque eles entendiam que toda pessoa precisava aprender a ler e escrever e se aprofundar no conhecimento a fim de ser um cristão que via Deus em todas as coisas. Como assim? Meu irmão, você vai estudar sobre o sistema solar, você vai descobrir coisas extraordinárias. Extraordinárias. Por exemplo, você vai descobrir, isso está nos registros científicos do sistema das galáxias, a organização das galáxias. O registro que se tem é que há mais estrelas do que areia nas praias de todas as praias do mundo. Há mais estrelas do que grãos de areia. Aí vem alguém, vamos dizer aí, dos últimos 150 anos para cá, estou sendo bem generoso, né? Não é 150, pelo menos 80 anos para cá, vem dizer que o mundo surgiu de uma explosão. Se foi uma explosão, foi o próprio Deus que comandou, mas essa explosão não fez o que as nossas explosões fazem. Ela gerou vida. Os irmãos estão entendendo? Você pega uma bomba, meu irmão, e explode, para ver se fica alguma coisa. Rapaz, fulano ali explodiu uma bomba, quando terminou tinha uma casa construída. Você vai encontrar isso? Nada. Vai encontrar gente chorando, sofrendo, não tem, o que tinha agora não tem mais, né? Então, para pensar. O Sol é uma estrela. Imagine aí zilhões de sóis por todas as galáxias. Tem que ter uma mente sábia por trás disso. Só para você ter uma ideia, eu recomendo, tá, irmãos? Se você puder anotar aí, anota. Parte do que eu estou falando. Leia as perguntas de Jó. No texto de Jó, leia as perguntas de Jó. E depois leia as perguntas de Deus para Jó. Você vai encontrar Deus perguntando para Jó assim: Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Porque Jó estava todo cheio de perguntas para Deus, né? Mas, Senhor, Jó, aonde é que você estava? Jó, a sua história de vida se formou centenas de anos, milhões de anos antes de eu lançar os fundamentos da terra. E você está me perguntando sobre a sua vida. Isso sou eu que estou dizendo, tá? É uma interpretação. Mas lá o Senhor está dizendo assim: aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você vai encontrar na Escritura o Senhor Deus dizendo: eu determinei para o mar, você vai ficar e vai vir até aqui, e daqui não vai passar. Você vai estudar hoje, você vai descobrir as pessoas estudando sobre a movimentação da maré alta, maré baixa, a movimentação das águas do mar, dos rios, e você vai perceber que tem uma mão poderosa agindo, trazendo equilíbrio para tudo isso. Tem que ter uma mente pensante, não poderia ser o acaso. Como tem sido buscado fazer algumas dezenas de anos. Nesse tempo, as universidades estão avessas ao seu propósito. Inclusive, irmãos, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, tem um seminário, Palavra da Vida, que tem
um curso de 1 ano, endereçado a filhos de crentes, é claro, para que eles estejam ali antes de ir para a universidade durante 1 ano. O garoto ou a garota vai para lá e ele fica interno no seminário, fazendo um curso de edificação, de vida cristã, de prática cristã, discipulado durante 1 ano, e esse ano antes dele ir para a universidade. Por quê? Porque hoje em dia, principalmente as universidades públicas, são lugares para desviar crentes. Eu digo a você, se você é crente, mas não ouve a voz de Deus, você não sente Deus com você, você não tem a vida firme, eu não aconselho fazer a universidade enquanto não resolver isso. Então, se eu não aconselho a fazer a universidade, não, meu irmão, eu aconselho você fazer 1, 2, 3 universidades, mas firme em Deus, porque não adianta ir fazer e se desviar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Entenda bem, você vai encontrar pessoas que vão trabalhar para, nas entrelinhas das aulas, tentar dizer que Deus não existe. Tentar mostrar que Deus não existe. E é o que está acontecendo hoje como nunca. E já dizia um estudioso da palavra que uma pessoa, para provar que Deus não existe, tem que se esforçar muito. Se esforçar bastante. Mas é exatamente isso que tem acontecido. Uma das práticas que se vê, para você ter uma ideia, todos os reformadores, eles foram pessoas envolvidas e preocupadas com os governos. Você vai encontrar reformadores que foram diretamente ligados com o poder público. Hoje em dia, há uma desconexão quando você fala assim, se eu for falar aqui sobre o governo e como tem que ser o governo, alguém consegue ver que eu estou falando de política. Alguém consegue ver. E eu já disse aqui, há uma tentativa de amordaçar os pastores, para que eles não falem. E se os pastores estão errados em falar sobre o pecado, você imagina como é que ia ficar João Batista. João Batista hoje não poderia denunciar o pecado de Herodes, porque ele estaria falando de política. Se eu fosse listar aqui, não é porque na época de João Batista não podia votar para eleger um governo. Você imagina agora, né? Na época de João Batista era o poder da espada que determinava quem ia governar. Hoje nós estamos enrolados, irmãos, porque agora você pode eleger. Isso significa que se o governo for um Nero, foi você que colocou. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí está, eu me lembro aqui de uma série que eu preguei sobre o cristão e a cidadania, né? Falando sobre a nossa responsabilidade como cidadãos e que envolve você olhar bem sobre quem é o governante, já que eu tenho que escolher alguém. Já que eu tenho que escolher. Então, dei só uma pincelada para dizer para você que o nosso tempo está difícil, complicado. Negócio que eu falo e não me preocupo. Irmão, nem vou dormir essa noite. Se alguém disser assim, o senhor está errado, pastor, em falar essas coisas. Nem vou dormir essa noite. Eu estou firmado na Escritura Sagrada. Profeta de Deus tem que ter liberdade de falar de todo o assunto. Doa quem doer, aconteça o que acontecer, ainda que lhe valha... como é que diz? Ainda que isso venha lhe custar a vida. Porque no Antigo Testamento está cheio de profetas que sofreu. Aí hoje em dia você encontra, não pode falar isso porque magoa, não pode falar aquilo porque pode ir preso. Meu irmão, se servir a Deus for objeto agora de crime, nós vamos ser presos e o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? A igreja do nosso tempo não está preparada para uma perseguição. Como aconteceu no passado, as pessoas eram presas por serem crentes.
Nós não sabemos o que é isso, que Deus tem misericórdia, nunca saibamos. Amém, irmãos? Mas eu digo assim, mesmo não tendo perseguição, você está ciente que existe uma aplicação das coisas de Deus para os desobedientes? Você está ciente disso? Voltando para o texto de Romanos, versículo 21. Pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É ou não é a mais pura prova do nosso tempo? Ao ter um doutorado, Deus existe? Não, isso é uma balela. O doutor diz. Doutor, que eu digo doutor, catedrático mesmo, numa cadeira universitária, dando aula para os professores, que serão professores, e assim vai. Vamos, o verso 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus, olha aí o texto, verso 24. Desculpa, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres mudaram a sua relação sexuais por outras, contrárias à natureza. Semelhantemente também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres. Inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, desculpa, irmãos, e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães. São nércios e infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Em resumo da interpretação desse texto, que é muito vasto, toda essa situação, essa bagunça que está o mundo de hoje, irmãos, começou como? Lá atrás, vamos dizer assim, começou diante dos nossos olhos, dos anos 70 para cá, com aquele show de Woodstock, com aquela frase, paz e amor.
O que era paz e amor? Muita droga, a paz, use drogas e não violência. E o amor era o prazer sexual, sexo à vontade. Então quem ouve assim a frase paz e amor fica até pensando que o pessoal que está dizendo isso é crente, né? Mas não, meu irmão, era paz promovida por drogas. Não faça violência, no caso dos Estados Unidos, era contra a guerra do Vietnã. Use drogas, se fique numa boa, especificamente era maconha. E paz e amor. O amor era o prazer sexual, exacerbado, deturpado. Entenda bem, as universidades que foram fundadas para a glória de Deus, à medida que os crentes foram enfraquecendo e foi dando lugar aos infiéis, se tornaram lugares que negam a Deus. A universidade hoje, de uma forma geral, ela nega Deus. Para você ter uma ideia, você vai encontrar na internet, por exemplo, tem uma deputada do Sul, a Ana Campanholo, que ela estava fazendo mestrado, não conseguiu concluir, teve que entrar na justiça, porque ela colocou a visão que ela entendia de uma coisa e os seus professores discordavam. Por exemplo, sobre o aborto, se o assunto for esse, aí ela colocasse algo que fosse contrário ao que os seus tutores acreditavam, ela não seria aprovada, era perseguida, maltratada, academicamente falando, e ela não seria aprovada, não iria para frente, ela teve que entrar na justiça. Por quê? Ela chegava, apresentava um material, o professor olhava e dizia, não, mas não está tudo errado, não é isso que eu quero. Ele queria que ela montasse um texto que fosse de acordo com o que ele pensava. Por exemplo, sobre aborto, só dando um exemplo. O aborto é uma coisa boa para a sociedade. E ela escrevesse dizendo que não pode o aborto, porque e tal, e colocasse ali princípios de Deus, coisas de Deus, seria repudiado. É dessa forma que está a situação. E isso é fruto do quê, irmãos? Veja bem, historicamente você vai encontrar que Deus, a nossa Constituição, por exemplo, foi fundada sob a visão de Deus. No final, no dia da promulgação da nossa Constituição, foi declarado sob a égide de Deus. Na Constituição, o nome de Deus foi invocado. No final, eu me lembro ainda, foi Ulisses Guimarães, ele disse assim, que estava promulgada a Constituição e que Deus nos ajude. Essa foi a frase que foi declarada para a nação naquele dia. E que Deus nos ajude. Você sabia que hoje talvez não seria dita essa frase? E que Deus nos ajude. Por quê? Você vai encontrar, por exemplo, em câmaras de vereadores pelo Brasil, vereadores com projeto de retirar qualquer objeto religioso. Por exemplo, é muito comum você entrar num tribunal, tem um crucifixo. É um símbolo religioso. Você vai encontrar projetos de lei sendo colocados para serem analisados, para retirar todos esses símbolos religiosos. Eu vi uma vez uma situação de uma Câmara de Vereadores de um determinado município, que a Bíblia ficava em cima da mesa. E alguns vereadores estavam incomodados com o fato da Bíblia estar ali. E então estavam com um projeto para poder retirar dali. E os crucifixos também de todas as repartições públicas. Meus irmãos, isso aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, numa escola, não se pode fazer uma oração dentro de sala. Não é possível fazer uma oração dentro de sala de aula. Aí eu pergunto, não seria essa a explicação de tanta violência e mortes nos colégios? Pessoas entram armadas e matam as pessoas.
Parece que é de praxe todo ano nos Estados Unidos. E não me venha dizer que é por causa das armas, que tem muito, porque todas as pessoas que estão fazendo isso são pessoas desequilibradas. Você não vê uma pessoa de bem fazendo isso. Só gente desequilibrada, gente louca. Vão lá estudar como é que era a vida da pessoa que matou as pessoas. Era doido. Tinha problema psicológico. Então, veja bem, nós estamos numa situação onde Deus está aplicando a sua palavra. E nós crentes, nós temos que ficar espertos, acordados, porque pode ser uma pessoa que amamos, mas ele está renunciando a Deus. E quem renuncia a Deus não terminará bem. Não terminará. Vou dar um exemplo aqui importante. Por que existem mais mortes no meio dos homens do que das mulheres? Um dos motivos, as mulheres vão mais ao médico. Os homens não. Eu aqui mesmo na igreja, eu já conversei com alguns homens, eu não estou me sentindo bem, pastor, faz um tempo. Eu digo, já foi ao médico? Qual é a frase? Não. Não. Aí passa 2 semanas, e aí você já foi? Qual é a frase? Não. Não. Então os homens vão menos ao médico. Por não procurar o médico, não tem a solução do seu suposto problema. E aí morre mais cedo. Tem como eu dizer assim, foi a vontade de Deus. Tem, irmãos? Hein? Fulano morreu, né? Irmãos, ó, pelo amor de Deus, hein? Estou listando aqui o caso de ninguém. Mas quantos velórios, cultos fúnebres eu já fiz em gente que eu acredito que não era para ter morrido. Por quê? Morreu de quê? Do coração. Tomava o remédio? Não, tinha parado. Tinha parado de tomar. Você quer que eu acredite que era para ter morrido? Ah, pastor, mas Deus não é poderoso? Meu irmão, Deus não vai pegar o remédio e dizer, hora do remédio, venha tomar com um copinho d'água na mão. Deus vai fazer isso? Quem vai fazer isso é você. Ah, pastor, não creio, a vontade de Deus. Meu amigo, Deus, vamos supor, você vai agora ali na principal, se joga na frente do caminhão. Quem é que é para tomar cuidado com o caminhão? É você ou é Deus que é para poder barrar o caminhão? Tem gente que acha que Deus é o super-homem, Deus vai segurar o caminhão, que nem o super-homem lá, o Hulk, né? Não existe, meu irmão. Então você que tem que prestar atenção. É você que vai cuidar da sua vida. E Deus faz o quê? Ele faz aquilo que você não pode. Então, acabou que eu saí aqui do que eu projetei aqui a falar, mas eu acredito que está sendo abençoador para a vida dos irmãos, porque o texto de Romanos vai dizer que porque repudiaram a Deus, porque negaram a verdade de Deus, irmãos, a raiz do homossexualismo que está aí, o fruto, a sua raiz, é esse repúdio extremo ao Senhor. O que vai acontecer com quem repudiar extremamente a Deus? Tudo que é contrário a Deus que a pessoa estava buscando quando ela repudiou Deus. Aí eu quero aqui deixar uma deixa para você, dar uma orientação importante. Você conhece alguém assim? Vamos lá, é muito assunto, né? Por que um dos pais do homossexualismo é o problema de família? Como assim? O pai maltratou a mãe a vida toda. E a filha assistiu. Espancava, batia. A filha assistiu. Você vai encontrar, irmãos, pessoas que vão repudiar a família. A pessoa, quando pensa em família, ela sente dor.
e ela não percebeu que ela repudiou o propósito de Deus. Você chega para ela e pergunta assim: e aí, pretende casar? Está repreendido. Ela disse isso como? Baseado na experiência que teve. Quero deixar claro, irmãos, seu pai e sua mãe não viveram uma boa história. O Senhor Deus quer escrever uma nova história através da sua vida. Diga amém. O Senhor Deus quer escrever uma nova história. Você vai ser excelente marido, você, minha irmã, vai ser excelente esposa. Porém, se alguém se magoou ao ponto de não querer para si o propósito de Deus, qual é o propósito de Deus? A família. A família é o propósito de Deus, marido e mulher é o propósito de Deus. Se marido e mulher, seu pai e sua mãe, lhe causou dor, separe as coisas. Eles não serviram a Deus, não obedeceram a Deus, nada de bom pode ter vindo daí. Mas você agora serve a Deus. O Espírito de Deus está em você. A palavra de Deus está em sua mão, em seu coração. Sim, você vai escrever uma nova história. Quero relembrar aqui os irmãos. Raabe era uma prostituta, mas quando ouviu que o Deus verdadeiro viria sobre Jericó, ela creu que aquela terra seria destruída. E ela buscou que o livramento, sendo obediente, foi de Raabe, irmãos, que gerou a descendência abençoada. Ela se casou depois com um servo de Deus, e dali veio a descendência abençoada. Homens e mulheres de Deus vieram a partir dela, porque ela se converteu. Então não importa a velha vida, não importa a história dos pais, importa o que Cristo Jesus está fazendo na sua vida hoje. Você vai fazer um novo tempo em Deus. Mas se a pessoa repudia, você vai encontrar crente, irmão. Crente dizendo: não, filho é problema, filho é problema. Aí a pessoa não percebe que ela está impregnada com as histórias tristes ao seu redor. Segundo a Bíblia, filhos são flechas da mão do valente. O valente lá é o Senhor. Sabe o que a Bíblia diz quando diz que são flechas? Você vai encontrar, se tratando dos filhos, o Senhor, servo de Deus, Davi, falando sobre a bênção de Deus envolve os filhos. E os filhos são como flechas numa aljava. A aljava ficava nas costas do flecheiro, e ele só pegava a flecha e lançava, só pegava a flecha e lançava. Você vai encontrar texto bíblico falando que os filhos são como flechas em uma aljava, e que o Senhor encha a sua aljava de filhos. Agora, o que significa isso? Se eles são flechas em uma aljava, o que se faz com a flecha? Se acerta o inimigo, meu irmão. Isso significa que seus filhos serão instrumentos para desbaratar as trevas, para destruir o inimigo. Eles não vão fazer parte das trevas, eles vão se opor às trevas. Como uma flecha é objeto de oposição contra o inimigo. E outro detalhe, são flechas porque eles vão alcançar o que você não pode alcançar. Diga amém, eu recebo. Agora, se você está impregnado com as coisas ao seu redor, com as histórias tristes, está arriscado você dizer: eu não pretendo nem casar, nem ter filho. Está repreendido, pastor. E aí não percebe que está repudiando a família. Meus irmãos, família é o bem mais precioso que há sobre a terra. Eu pensava que era a igreja, pastor. A igreja é constituída de famílias. Sem a constituição familiar não existe igreja. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, nós vamos aprender a Escritura. O que você vai fazer com as pessoas que estão repudiando a Deus, repudiando os propósitos de Deus?
você vai orar para que ela caia em si e ela se converta desse propósito maligno. Meus irmãos, pessoas que estão até dentro das igrejas, mas morreram espiritualmente, estão impregnadas de mágoas, dores, problemas diversos, que vieram fruto de problemas na família. Mas histórias, problemas tristes, coisas tristes, meus irmãos. Como há tantas histórias tristes, você deve conhecer muitas. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Deus quer conduzir você para uma experiência tal, que quando você pensa em família, você lembra de Adão e Eva na presença de Deus, e em Cristo Jesus nós somos convidados a viver essa experiência. Quando eu estou ministrando curso de noivos, e que eu começo a falar sobre ser uma só carne, o primeiro propósito do estudo visa abrir a visão de que tudo que Deus fez era visando Gênesis 1, 2. O que aconteceu em Gênesis 1 e 2, Deus quer restaurar no nosso tempo. Por quê? Em Gênesis, Deus criou todas as coisas para nós. Nos 5 primeiros dias, Deus criou para nós vivermos nessa terra. Toda pessoa tem que ter prazer na vida, porque a vida que Deus deu para viver nessa terra, quando Deus criou esse mundo lindo e maravilhoso que está aí, meus irmãos, Deus estava dizendo, vou criar um espaço maravilhoso para colocar o meu povo. E Deus convida Adão a compartilhar do nome e dar nomes aos animais. Ali você vê a comunhão de Deus com Adão. Deus em Cristo Jesus restaurou isso. O pecado veio em Gênesis 3, sim, mas em Cristo Jesus nós somos convidados a termos comunhão com Deus. E Deus nos convida a, na presença dEle, fazermos a sua obra que Ele tem mandado, como Ele compartilhou com Adão. E Ele então dá a Adão uma companheira. Meu irmão, você, marido que está aqui, nunca jamais entenda que a sua mulher é a Eva de Gênesis 3. Pastor, mas é assim, pastor, nós estamos aí cheio de mazela do pecado. Eu quero lembrar você, em nome de Jesus, que Deus deu o cordeiro dele. João Batista disse para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso significa que você, se você olha para sua esposa e vê uma Eva, que leva à queda, à destruição, você não entendeu o que Cristo veio fazer. Jesus Cristo veio zerar a vida das pessoas e começar uma nova vida. E essa nova vida, se essa mulher agora se dedica, se derrama, se dá, ela será uma bênção de auxiliadora. Talvez você, esposa, lembra do seu marido e consegue só ver aquele Adão que não olha pela sua casa e que é levado por qualquer vento de coisa inadequada. Você não entendeu que Jesus veio mudar a história e zerar tudo. Meu irmão, nós somos chamados de cristãos, significa que nós somos pequenos cristos. Cristo, numa condição menor, sim, mas Cristo. Isso significa que nós carregamos a lembrança a ser vivida pelos homens. Os homens vão ver Cristo em nós. Ele nos convida a uma nova vida. E aqui eu quero fazer a separação. Lá fora, em meio a esses que estão repudiando a Deus, que não querem reconhecer a Deus e há muitos anos fazem isso, nós vamos ver as coisas piorarem, irmãos. Piorarem. E nós precisamos entender bem o que está acontecendo. Todos os que repudiam a Deus só terão problemas. Mas aqueles que o reconhecerem terão uma nova vida. E é o que nós temos vivido.
Hoje à noite eu vou continuar nesse texto, e agora, retornando para Neemias, meus irmãos, que o Senhor Deus nos liberte desse cristianismo inadequado, aonde uma pessoa não se esforça em nada e quer todas as coisas. Meus irmãos, nós encontramos isso sim no nosso tempo. A pessoa não ora e não jejua pelo próprio casamento. O casamento está acabando e a pessoa não faz nada. Onde ela aprendeu isso? Os filhos estão se acabando e os pais não fazem nada para mudar isso. Onde aprenderam isso? Não foi na Escritura Sagrada, tenha certeza. E eu digo a você que Deus tenha misericórdia, porque muitos púlpitos estão impregnados de mentiras. O que eu chamo de mentira? Venha como está e permaneça como está. Porque toda vez que um pregador não fala a verdade para as pessoas, ele está dizendo isso. Meus irmãos, nós vamos vir para Jesus quebrados, destruídos. Ele vai nos dar uma nova vida, mas nós não vamos ficar de braços cruzados. Você agora vai ter que arregaçar as mangas, você vai ter que amolar o seu joelho na oração, no chão, ajoelhando, pedindo a Deus misericórdia. Meus irmãos, quantas vezes eu já me ajoelhei dizendo: Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra-me da minha vontade, livra a mim mesmo da minha própria vontade. Quantos aqui, eu duvido, não tem um aqui que não tenha aí uma luta interna, que de vez em quando não quer colocar as mãos pelos pés. E se você está dizendo que não, meu irmão, você olhe, porque você tem sim a mesma origem de Adão, que fica perturbando aí. E se você não diz: Senhor, tem misericórdia, você vai se enveredar pelo caminho do mal. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos livre de servirmos a nós mesmos, de andarmos buscando coisas sem futuro, mas sim vivermos ao redor do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Nos ajude, Senhor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê a ousadia de arregaçarmos as mangas, espiritualmente falando, Senhor, de forma que estejamos sempre dispostos a buscar a Tua face em oração, a nos ajoelharmos em nossos quartos, em nossas casas, a reunirmos as nossas famílias, Senhor, para buscarmos a Tua face. Nós te pedimos, Pai, misericórdia, tira de nós tudo que não é Teu, tudo que não é pão, tudo que não é Bíblia, tudo que entrou na nossa vida, essa vontade de que as coisas aconteçam, mas sempre, Senhor, vivendo uma vida sem esforço nenhum, sem nenhuma dedicação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor converta os nossos corações, que o Senhor tire de nós, Senhor, essa vontade de nos encostarmos, de fazermos a nossa própria vontade. O Senhor mude a nossa história. E eu falo assim, Pai, me identificando com toda e qualquer possibilidade aqui dos meus irmãos. Nós juntos queremos pedir misericórdia, Pai, e que o Senhor nos ajude e venha nutrir a nossa vida com uma vida de santidade, com uma vida de atitude, uma vida, Senhor, onde nós estamos meditando de dia e de noite na Tua palavra, e que nós vamos ver, Senhor, a obra do Senhor prosperar. Tem misericórdia, no nome de Jesus. Amém e amém.